E aí, galera, beleza? Eu sou Michel de Biologia aqui mais uma vez. Vamos seguir com a nossa interação gênica. Já falamos em aulas anteriores da interação gênica clássica ou básica. Já falamos da herança complementar. Vamos ver agora um outro caso onde dois ou mais pares de genes convergem, interagem, combinam seus efeitos para determinar um único fenótipo. E agora a gente vai falar no tipo especial, conhecido como epistasia. O que é a epistasia? É uma interação gênica. Um gene de um par vai atuar sobre um gene de outro par, um gene não alelo. Como vai ser essa atuação? Um gene vai atrapalhar a atividade de outro, não vai deixar o outro gene funcionar. É um caso de inibição de um gene por outro não alelo, por outro de outro par. Ora, nós vamos ter dois tipos de epistasia para discutirmos agora e avaliarmos exemplos. Um caso onde o gene inibidor, o epistático, vai atuar em dose única. Basta ter um gene inibidor no indivíduo, ele já não vai deixar o outro gene funcionar. A gente vai ter a epistasia, que atua como um gene dominante. O que é um gene dominante mesmo? Aquele que funciona mesmo quando presente em dose única no par. Então, nós veremos caso de gene epistático, que só vai atrapalhar outro gene quando o epistático estiver em dose dupla. Aí nós teremos a epistasia recessiva. Como que a gente pode demonstrar isso de maneira mais didática? Vamos pensar agora. Eu tenho um par de genes com os alelos azão e azim e determinam uma característica, um fenótipo qualquer. O azão dominante em dose única, o azinho excessivo só em dose dupla. Beleza. Em um outro par, digamos que eu tenho um gene inibidor isão. E o izinho não inibe, ele deixa o azão manifestar. Quando eu tiver um caso onde em dose única isão não deixa um gene do outro par funcionar, inibe sua atividade, vai ser um caso de epistasia dominante. O gene isão é chamado epistático e o gene inibido, no caso aqui o azão, seria o hipostático. Então, a epistasia dominante, gene inibidor, vai atrapalhar o outro quando ele estiver em dose única. Dose dupla, é claro que ele atrapalha também, mas só em dose única já é o suficiente. Epistasia excessiva, não. Vamos dizer agora que eu tenho um outro caso, uma outra característica, determinada pelos alelos Bzão e Bzinho. E aí o Bzão, em dose única, determina uma característica, o Bzinho só em dose dupla. Eu tenho um outro par que vai afetar esse. Mas agora vamos dizer que o gene inibidor é o izinho. Só quando estiver em dose dupla é que este gene vai atrapalhar o outro. Então o izinho agora, epistático, vai atrapalhar Bzão e hipostático, impedindo que ele trabalhe só quando estiver em dose dupla. Se tiver um izinho só, não acontece nada, mas quando tiver izinho, vai impedir agora a manifestação do outro. E aí, como é que eu vou saber agora se é um caso de epistasia dominante ou de epistasia excessiva? O exercício pode te falar no enunciado. Temos um caso onde um gene inibe outro de outro par em dose única, epistasia dominante. Um gene que só quando está em dose dupla vai afetar a atividade do outro, epistasia excessiva. Essa é uma maneira. A outra é perceber agora as proporções características do cruzamento entre heterozigóticos. Esse é o cruzamento que a gente mais encontra em exercícios, até, principalmente de primeira fase. Então vamos supor que eu tenho um cruzamento de indivíduos pelo menos duplo heterozigotos. E aí? Qual será a proporção característica de um caso de epistasia dominante e de um caso de epistasia excessiva? Já falamos nas outras aulas, na aula de interação gênica clássica, na aula de herança complementar, que tínhamos proporções entre os descendentes que eram determinantes, que funcionavam como uma pista. E agora a gente vai falar disso. Então, só para cá. Primeiramente, vamos falar da epistasia dominante. Epistasia dominante, como eu falei, o gene epistático atrapalha o outro, atrapalha o hipostático.
quando em dose única. Vamos ver um exemplo agora. A coloração das plumas em galináceos. Normalmente, nós temos aqui os seguintes alelos. O alelo Czão determina a coloração. E o alelo Czinho, o indivíduo agora vai apresentar as plumas brancas. Então você pensa, se o indivíduo tiver um Czão, ele vai ser colorido. Se ele for Czinho, ele vai ser branco. Não é tão simples assim. Existe um outro par com os alelos Izão e Izinho que atuam sobre esse par. O gene Izão epistático sobre Czão. Ou seja, para que o Czão funcione, não basta apenas ele estar presente. Não pode ter o Izão junto. Então, para ter pluma colorida, tem que ser Czão junto com Izinho e Izinho. Só nessa condição é que eu terei um indivíduo agora colorido. Espera aí, quando é que o indivíduo vai ser branco agora? Quando é que eu vou encontrar agora um indivíduo esbranquiçado? Só quando ele tiver Czinho? Não. Nós teremos casos onde o indivíduo tem Czão, mas o Izão está presente, ele não deixa Czão funcionar. Se o indivíduo tiver genótipo, pelo menos um Izão no primeiro par, ele não deixa o Czão trabalhar. Então ele tem o gene para colorido, mas ele vai ser branco, porque o Izão inibe a atividade do Czão. Claro, se ele tiver Czinho, é claro que ele vai ser branco. Sendo o primeiro par com Izão ou com Izinho, em qualquer uma dessas possibilidades, o indivíduo agora será branco. E aí? A ideia é, qual cruzamento é mais frequente em vestibulares e vestibulares? Aquele que tem agora indivíduos heterozigotos para os pares considerados. Então, se eu começar um experimento clássico de genética, pego indivíduos puros, homozigotos para os genes considerados, Izão, Izão, Czão, ele vai ser branco. Com Izinho, Izinho, Czinho, também branco. Cruzo os dois, o que eu terei na F1? Todo mundo branco, duplo heterozigoto, Izão, Izinho, Czinho. Se eu pegar esses indivíduos agora da F1 que apresentam plumagem branca e cruzá-los entre si, lembrando que esses indivíduos aqui vieram da primeira geração filial. Então, eles são obrigatoriamente todos duplo heterozigotos. Vou deixar aqui destacado que eles vieram de uma F1. Obrigatoriamente, então, esses indivíduos são brancos. Eles apresentam agora genótipo. Izão, Izinho, Czão, Czinho. Ao cruzar esses indivíduos e considerando que os dois pares de genes obedecem à segunda lei de Mendel, têm segregação independente entre si, quais são os gametas produzidos por eles? Todos os tipos de gametas possíveis seriam formados. Izão com Czão, Izão com Czinho, Izinho com Czão, Izinho com Czinho. Por quê? Porque pela segregação independente, cada gameta leva apenas um gene de cada par. Ora, se fizermos o quadro de Punnett, o nosso quadro de cruzamentos, observaremos agora 4 tipos de gametas diferentes do pai, 4 tipos de gametas diferentes da mãe, 16 descendentes no total, que vão formar a nossa F2. O que nós teríamos aqui então? Vamos ver os possíveis descendentes e quais fenótipos eles apresentam. Ora, nós teríamos aqui esse espermatozoide encontrando com esse óvulo, Izão, Izão, Czão, tá? Izão, Izão, Czão, Czão. Aqui nós teríamos Izão, Izão, Czão, Czinho. Aqui nós teríamos Izão, Izinho, Czão, Czão. E aqui nós teríamos Izão, Izinho, Czão, Czinho. Aqui
esse espermatozoide com esse óvulo, teríamos isão, isão, Czão, Czinho. Aqui, isão, isão, Czinho, Czinho. Aqui, isão, izinho, Czão, Czinho. E aqui, isão, izinho, Czinho, Czinho. Aqui nós teríamos isão, izinho, Czão, Czão. Isão, izinho, Czão, Czinho. Izinho, izinho, Czão, Czão. Izinho, izinho, Czão, Czinho. Finalmente, os últimos 4. Isão, izinho, Czão, Czinho. Isão, izinho, Czinho, Czinho. Izinho, izinho, Czão, Czinho. Izinho, izinho, Czinho, Czinho. Ora, dentre os 16 possíveis descendentes, vamos marcar aqui a minha segunda geração filial. Quantos apresentarão plumagem branca? Quantos apresentarão plumagem colorida? Ora, quem tiver isão e cesão vai ter agora a plumagem branca. Apesar de ter cesão, o isão vai inibir. Então, peraí. Isão e cesão. Isão e cesão. Isão e cesão. Nós teremos 9 indivíduos entre os 16 com isão e cesão. Obrigatoriamente a plumagem vai ser branca. Agora teremos aqueles que já vêm com Czinho, Czinho, podendo ter isão, mais 3, e podendo ter izinho, izinho. De qualquer jeito, tendo Czinho, Czinho, o indivíduo vai ser branco. Então nós temos mais 4 indivíduos agora, junto aos 9 que já tínhamos. Então nós teríamos agora, um total, 4, 8, 12, 13 indivíduos que serão agora de fenótipo plumas brancas. Vamos destacá-los. 13 indivíduos em um total de 16 possíveis terão a plumagem branca. 9, apesar de terem o gene para a coloração, apresentam o gene epistático inibidor. Os outros 4 não apresentam gene para a coloração das plumas. Elas são brancas como era esperado. Então, nós temos aqui 13 indivíduos em 16 possíveis. Vamos deixar evidenciado aqui do outro lado. Vamos organizando a minha segunda geração filial. Eu tenho 13 em 16. Agora, quantos apresentarão plumagem colorida? Para ter plumagem colorida, precisa ter cesão para determinar a cor e não pode ter isão. Então, precisa ter izinho, izinho. Então, cesão em um par, obrigatoriamente izinho, izinho no outro, que permite a manifestação de cesão. Então, nós teremos agora 1, 2, 3 descendentes coloridos em 16 possíveis. Então, vamos deixar aqui. 3 em 16. Nós temos, então, a proporção fenotípica em F2 de 3 indivíduos brancos para 3 coloridos. 13 para 3. Chega no vestibular, ele dá um cruzamento entre indivíduos duplo heterozigotos. Um exemplo que você nunca ouviu falar. E no final você tem essa proporção de 13 de um fenótipo para 3 do outro. Você já sabe que é um caso de epistasia dominante. Cuidado, existe uma outra proporção. Existem casos, como na pelagem de labradores, onde o indivíduo duplo recessivo tem um fenótipo diferente. Aí nós teríamos 12 para 3 para 1.
Essa é uma outra possibilidade. Em uma outra aula nós vamos fazer um resumo de todas as proporções fenotípicas, aí eu vou destacar esse caso também. Então, se aparecer 13:3 ou 12:3:1 no cruzamento entre duplos heterozigotos, você já sabe que é um caso característico de um caso de epistasia dominante. Mas nós só temos a epistasia dominante? Não. Também encontramos a epistasia recessiva. O que é a epistasia recessiva? Quando o gene inibidor só atrapalha o outro quando está presente em dose dupla. Vamos pegar um exemplo que os alunos normalmente confundem um pouco, mas só a gente parar com calma. Caso da coloração dos pelos em ratos. Nós teremos dois pares de genes. Um par com os alelos Czão e Czin e outro par com os alelos Azão e Azin. O que acontece? Ora, se o indivíduo tiver Czão no primeiro par, ele determina a produção de um pigmento escuro, preto. E o azão determina faixas mais claras, levemente amareladas, intercaladas ao longo do pelo. Então, quando o indivíduo tem Czão e azão, ele vai ser de pelo preto com faixas amarelas, faixas claras intercaladas. Dá um aspecto visual, uma ilusão de ótica, no qual você acha que o pelo é mais claro do que deveria ser. Fica um pelo acinzentado. Então, o pelo cinza não é que ele tem tinta cinza. Ele é preto intercalado com claro, ele é escuro intercalado com claro, ele é preto intercalado com levemente amarelo ao longo de toda a sua extensão. Então, quem tem Czão e azão vai ser de pelagem cinza, também chamada de agute. Então, aquele ratão agora que você vê acinzentado, ele não tem tinta cinza, ele tem tinta preta intercalada com a mais clara, levemente amarelada. Agora, se o indivíduo tiver Czão, ele vai ter a tinta preta, ele vai ter o pigmento escuro. Mas o azinho não determina essa faixa intercalada. Então, se o indivíduo tiver agora Czão junto com azinho, azinho, tá? Ele vai produzir o pigmento escuro, mas ele não terá a faixa clara intercalada. Ou seja, o pelo vai ser homogeneamente escuro, preto. E agora, quando o indivíduo tiver Czão, quando ele tiver Czinho, ele não produz pigmento, o pelo é branco. Se ele tiver Czinho e azão, o que era esperado? Ah, Michel, é esperado agora que o indivíduo com Czinho não produz o pigmento, então o pelo é branco, mas tendo azão, ele vai produzir a faixa amarela. Não é o que observamos. O indivíduo Czinho azão é homogeneamente branco albino. Por quê? Porque observamos que este gene Czinho em dose dupla inibe a azão, não deixando ele trabalhar. Então aqui o Czinho é o gene epistático e quando está em dose dupla não deixa o azão hipostático trabalhar. Claro, quando o indivíduo for de genótipo Czinho, azinho, azinho, ele vai ser albino mesmo, que é o esperado, que ele não produz nem o pigmento escuro e também não produz nem a faixa amarela. Ah, então por isso que aqui é um caso de epistasia recessiva. O gene epistático Czinho, em dose dupla, não deixa o azão funcionar. Então, está fugindo daquilo que seria esperado para o fenótipo. De novo, o que vai cair no vestibular para a gente? Reconhecer esse tipo de herança. Identificar isso. Então, se eu fizer um experimento clássico, pegar indivíduos puros, homozigóticos, Czão, azão, azão, agute, com Czinho, azinho, azinho, albino, cruzo. Os descendentes, a minha primeira geração filial, vai ser totalmente heterozigótica, Czinho, azão, azinho. Todo um agute ou cinza. Quando eu cruzar esses indivíduos entre si, eu pego agora um indivíduo que apresenta, opa, pegou aqui, pelagem agute ou cinza, sendo cruzado entre si. Esses indivíduos de pelagem agute ou cinza, devemos lembrar, vieram de uma primeira geração filial. Vieram de uma F1.
um resultado de um experimento clássico de genética, onde nós cruzamos inicialmente os indivíduos puros homozigóticos, tivemos descendentes de híbridos duplo heterozigotos. Então, todo mundo aqui, Czão, Czinho, Azão, Azinho. Ora, cruzando esses indivíduos e lembrando que os dois pares de genes obedecem segundo a lei de Mendel, se segregam independentemente, eu formo todos os tipos de gametas. Czão com Azão, Czão com Azinho, Czinho com Azão e Czinho com Azinho. Ora, realizando este cruzamento, vamos montar aqui o quadro de Punnett para demonstrarmos agora o encontro dos possíveis gametas do pai com os possíveis gametas da mãe. 4 gametas do pai, 4 possíveis gametas da mãe, nós temos 16 possíveis descendentes. Ora, quais serão eles geneticamente? Teremos Czão, Czão, Azão, Azão, Czão, Czão, Azão, Azinho, Czão, Czinho, Azão, Azão e Czão, Czinho, Azão, Azinho. Aqui nós teremos Czão, Czão, Azão, Azinho, Czão, Czão, Azinho, Azinho, Czão, Czinho, Azão, Azinho, Czão, Czinho, Azinho, Azinho. Ora, nós temos então aqui Czão, Czinho, Azão, Azão, Czão, Czinho, Azão, Azinho, Czinho, Czinho, Azão, Azão, Czinho, Czinho, Azão, Azinho. E os últimos aqui que nós temos, Czão, Czinho, Azão, Azinho, Czão, Czinho, Azinho, Azinho, Czinho, Czinho, opa, escorregou aqui, volta, Czinho, Czinho, Azão, Azinho, e finalmente, Czinho, Czinho, Azinho, Azinho. Dentre os 16 descendentes possíveis que formam a minha segunda geração filial, quantos terão pelagem agute ou cinza? Precisa ter Czão e Azão, para ter o pigmento escuro e a faixa amarela intercalada. Nós teremos 9 descendentes dentre os 16 com Czão e Azão. Vamos destacá-los aqui. Então, considerando o primeiro fenótipo possível a ser encontrado, nós temos agora 9 indivíduos com o fenótipo, o tipo de pelo, a cor da pelagem, agute ou cinza, dentre os 16 que podem nascer. Então, vamos colocar aqui. Nós temos 9 em 16. 9 aqui, meio estranho. Agora, quantos terão a pelagem preta apenas? Para ser preto, ele deve apresentar Czão e Azinho, Azinho no outro par. Czão, Azinho, Azinho, Czão, Azinho, Azinho, Czão, Azinho, Azinho. 3 indivíduos entre os 16 possíveis apresentam esta combinação de genes, terão este fenótipo. Então, vamos colocar aqui. Temos 3 indivíduos em 16 possíveis. E a pelagem albina? Ah, a pelagem albina tem 2 possibilidades. O indivíduo pode ser agora Czinho, Czinho com Azão, porque o Azão era para ter a faixa amarela pelo menos, mas o Czinho inibe sua atividade. Então nós temos 3 com esse genótipo possível, com Czinho, Czinho e um Azão pelo menos. E Czinho, Czinho, Azinho, Azinho também será albino,
porque esse já não deve produzir, não é esperado que ele produza qualquer pigmento. Então, 3 com Czinho, Czinho e um azão, mais 1 com Czinho, Czinho, azinho, azinho, 4 descendentes entre os 16 possíveis. Então, o último aqui, nós temos 4 albinos em 16 possíveis. Nossa proporção fenotípica em F2, que é característica de epistasia recessiva, 9:3:4. Então, se aparecer um vestibular falando de um exemplo hipotético, onde você cruzou indivíduos duplo heterozigotos e no final a proporção entre os fenótipos de 9:3:4, você já sabe que isso é característica de epistasia recessiva. Tudo bem? Belezinha? Beleza, galera? Basicamente era isso que a gente tinha para ver hoje. Nossa próxima aula a gente continua com a interação gênica. Obrigado pela atenção. Até mais.